Olá, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Você está aqui no Amorlin Sage, esse espacinho energético que eu criei na internet para aqueles que estão preparados para trilhar a sua ascensão pessoal, assim o fazerem e assim poderem se iluminar nesse atual período da história da Terra, de que nós chamamos de transição planetária. É um período com intensas e mudanças inesperadas, de bastante tribulações, de bastante reverberações. Então aqui é um espacinho na internet onde você pode se informar sobre como se auto-melhorar, se tornar um ser humano integrado, um ser humano preparado para atravessar o que vem aí pela frente. Se você é novo no espaço aqui, eu peço para você ir nas playlists Diário de Bordo da Ascensão. Nós já estamos aí com quase 100 vídeos nessa playlist, tem muita informação boa lá. Também a playlist da Ascensão, isso mesmo, ela é intitulada apenas Ascensão, com materiais, estudos mais aprofundados. E nós temos as nossas lives da Sabedoria Pórtica, sempre às terças, às 20 horas, e as nossas lives semanais aos domingos, às 19 horas. Vou agradecer se você se aprofundar nesses conhecimentos para entender em que base, em que temáticas nós trabalhamos aqui nesse canal. Já peço para você deixar o seu joinha nesse vídeo. Essa informação talvez pode acabar se tornando muito relevante para você e com a sua contribuição, com certeza poderá chegar a outros e se tornar relevante para eles também. Faz um tempo que eu não faço esse sit-up, como a gente fala em inglês, né? Um momento de sentar e simplesmente começar a falar sobre um assunto e sem a preocupação de tempo, assim um momento, né? Um sentar para a reflexão. E hoje eu quero fazer isso nesse vídeo, eu quero falar hoje sobre uma nota sobre os rotulantes e os rotulados. Seria você um deles? Eu tenho percebido muito isso. É algo que já vem há um tempo se manifestando, se tornando claro na massa da humanidade, e isso agora tem se acentuado. Nós observamos dois grandes grupos aí dentro da espécie. Nós temos um primeiro grupo que ele está quebrando totalmente com qualquer noção espiritual. Por um tempo, nós tínhamos pessoas quebrando com a noção espiritual, tá? Apenas no aspecto da religião organizada. Então, muitas pessoas deixavam as religiões organizadas, mas ainda levavam junto consigo uma noção, uma ciência de que a espiritualidade nada mais é do que algo que ultrapassa os anteriores grupos, as anteriores estruturas nas quais essas pessoas se encaixavam ou se encontravam. Então, o que isso quer dizer de fato? As pessoas não estavam abandonando o espírito, as pessoas estavam apenas abandonando uma linguagem uma linguagem específica para se conectar com o espírito, uma linguagem às vezes limitada por uma cartilha de dogmas, por uma cartilha de regras, por um sistema social construído em bases teológicas. E aí as pessoas continuavam com algum tipo de fé, uma fé praticante ou não, mas não se distanciavam totalmente da noção espiritual. E outros ficavam livres, continuavam a fazer práticas espirituais, criavam grupos periféricos, mas nada que se parecesse com uma religião de fato. Então, antigamente, até um certo tempo, a gente tinha isso. As pessoas quebravam com um dos grandes pilares através do qual as pessoas aqui nesse planeta conseguiam ter uma conexão com o espírito, ou pelo menos acreditavam que estavam tendo uma conexão com o espírito, que era a religião organizada. Agora, atualmente, está havendo uma quebra total com qualquer noção espiritual. Então, assim, as pessoas não só deixam a religião organizada, como no momento em que elas deixam a religião organizada, elas não trazem consigo a sobrevivência de nenhuma noção espiritual. Mesmo sabendo que agora estão livres para praticar qualquer configuração de fé ou de conexão com o espírito que elas quisessem ter, elas ficam tão bruscas, elas ficam tão repelidas, tá, pela primeira experiência original que tiveram com o espírito, que aí rechaçam
rejeitam mesmo aquelas expressões da espiritualidade pessoal que elas poderiam ter, que seriam sem amarras, sem constrições, sem restrições, sem imposições ou sem condicionamentos alguns, ou sem condicionamento algum. Então, o que a gente observa? Tem uma grande parte da humanidade, uma grande parte mesmo, pessoal, quebrando totalmente com a noção espiritual em qualquer forma, quer seja organizada ou quer seja algo liberal. E aí, nós temos um segundo grupo, e é desse grupo que eu quero falar agora, eu chamo a diluição da espiritualidade. O segundo grupo, ele tá tão perdido quanto o primeiro, basicamente, porque o primeiro, se você está numa religião organizada, você ainda está perdido, tá? Que é por escolha própria, que tu pôs no teu plano encarnatório, certo? Você às vezes não quer ascensionar nessa vida. Então você ainda tem muitas experiências que tu quer ter aqui e tu escolheu uma religião específica antes de encarnar, porque aquela religião, aquela vivência com o espírito, ou a ilusão da vivência com o espírito através de uma religião organizada, vai te dar as circunstâncias propícias para você angariar as experiências que você ainda precisa no plano Terra. Tá? Então, nesse caso, é você mesmo se manter perdido por um propósito maior, que assim a alma vê, de realmente ainda trilhar meandros, né, desse caminho de perdição, digamos, esse caminho de desalinhamento com a fonte suprema. E aí, nesse primeiro grupo, mesmo os que já se desprenderam da religião organizada, muitas vezes continuam perdidos, certo? Porque eles apenas continuam a ver a prática do espírito pela prática do espírito. Assim, eles veem mais como uma necessidade, eles têm uma necessidade espiritual e é por isso que vão atrás de alguma outra prática. Então, tipo assim, é só para manter aquele instinto espiritual saciado e para eles continuarem a levar a sua vida inconsciente em muitos outros níveis. Então, em qualquer das duas categorias no qual as pessoas que estão no primeiro grupo se encontrem, continuam perdidas, apenas de formas diferentes. Às vezes a gente pensava, os mestres ascensos, de que quando as pessoas se quebrassem os seus vínculos com a religião organizada, seria realmente um ar fresco e seria talvez ela se direcionando para o caminho da ascensão, mas não. Elas só se assentavam num novo contexto menos aprisionante. E com o tempo esse contexto menos aprisionante continuava a ser tão aprisionante quanto o primeiro. E agora talvez até mais aprisionante. Porque agora quem determinava as regras, as condições do aprisionamento era a própria pessoa. E isso dava a ilusão para a pessoa de que ela estava no controle. Isso dava a ilusão para ela de que ela não estava aprisionada, quando era ela mesma se aprisionando. E aí, quando é você mesmo que cria as barras, né, da sua prisão, fica muito difícil de você enxergar que você está criando uma prisão para si mesmo. Então, no primeiro grupo, com essas duas polarizações, essas duas divisões, basicamente a gente tinha um maioral da igreja, né, um corpo docente teológico, né, um corpo de líderes religiosos controlando a vida de milhares, e aí a pessoa substituía para ela tomar o lugar desse corpo de líderes tomando conta da vida dela. Ainda assim, há uma base de controle. Agora, no segundo grupo também estão perdidos, tanto quanto o primeiro, mas são por razões diferentes, né? E agora eu vou explicar um pouquinho qual é esse segundo grupo, que é o grupo que tem a ver com o tema da nossa live, que é os rotulantes e os rotulados. O que é esse segundo grupo? É o segundo grupo que não escolheu nem a primeira versão, que nós temos lá no primeiro grupo, ficar numa religião organizada, nem a segunda versão, que ainda faz parte do primeiro grupo. Simplesmente ficar livre para fazer o que quer espiritualmente. É aqueles que eles saíram da religião organizada, mas todos os preceitos, toda a construção de como tem que funcionar uma prática de alinhamento com o espírito ainda seguiu com eles. Então olha que louco, eles saíram da religião organizada, mas a religião organizada não saiu deles. É muito importante a gente colocar isso. Então assim, eles não conseguiam simplesmente ficarem livres para fazer qualquer prática espiritual. Tá? Então, assim, eles saíram em grande parte da religião organizada
por ela não satisfazer toda a maneira de pensar que eles tinham ou como as coisas deveriam ser. Tá? E aí, sobre o pretexto de que iriam fazer diferentes ao criarem os seus próprios movimentos espirituais ou de práticas, começaram com o tempo a imprimir nas suas próprias práticas, nos seus próprios grupos, as mesmas coisas que eles apontavam o dedo, ou as mesmas coisas que enfureciam eles, ou as mesmas coisas que eles criticavam quando estavam na religião organizada. Então isso já mostra que não era de fato a crítica que eles faziam quando estavam na religião organizada, não era de fato as práticas em si que eles achavam erradas. Eles achavam certas práticas, certas medidas adotadas erradas porque não era conivente, não era de acordo com como eles pensavam que as coisas deveriam ser. E aí, esse é o segundo grupo, dos dois grupos, certo? Nós temos um grupo com duas versões dentro e nós temos esse segundo grupo. E por que esse segundo grupo está tão perdido quanto o primeiro, mas é tão preocupante quanto o primeiro? Eu acho esse segundo grupo ainda mais preocupante, porque assim, este segundo grupo, ele é muito mais difícil de você perceber, não diria o aspecto aprisionante, mas é muito mais difícil você perceber, como que eu posso colocar? O aspecto ilusório, né, do que eles estão a fazer. Porque assim, e aqui eu tenho que parar um pouquinho, fazer um silêncio, porque eu acho o assunto bem delicado de falar. Apesar que para mim não tem nada indelicado, mas eu acho indelicado de falar porque isso talvez vai servir a carapuça para muita gente. Isso daqui. As pessoas, elas... Vamos colocar assim, gente. As pessoas, elas não querem que seja jogado na cara delas que elas estão sendo controladas. É isso. Entendeu? Então, esse segundo grupo aqui é aquelas pessoas que não aguentavam mais saber de que tinha um líder acima delas, ou tinha o pastor, ou tinha o cardinal, ou quem quer que seja. Tinha o papa, ou quem quer que seja. Elas não aguentavam, sabe, ser jogado na cara delas, porque elas estão sendo controladas. Tudo sob o pretexto de que eu sou livre e ninguém manda em mim. É por isso que tá tendo uma debandada tão grande das religiões organizadas. E eu nada contra isso, eu acho formidável. O problema é o que acontece quando as pessoas estão fora da religião organizada. Aí, como eu disse, para a maioria dos seres humanos, aí quando eles saem da religião organizada, eles ficam assim, perdidos. Porque a religião organizada nunca ensinou para eles serem, como eles serem auto-independentes, né? Independentes, serem soberanos, serem andarem no mundo no seu próprio mérito, tá? E aí, essas pessoas, que é a maioria, que formam o segundo grupo, também não conseguem, elas não têm estrutura energética e consciencial para elas criarem a sua própria forma de adoração, conexão com o espírito, veneração com o espírito. Então elas não conseguem ser a segunda versão do primeiro grupo, certo? Elas simplesmente não conseguem. Então, o que elas têm que fazer? Elas não querem mais voltar para a religião organizada, onde está na cara, está jogando na cara delas que elas estão sendo controladas e enganadas. Mas elas também não conseguem ir para outra ponta, onde elas são senhores de si. Então, o segundo grupo fica num meio termo. Eles fazem uma coisa meio híbrida. Eles pegam alguém, né, um líder carismático, uma pessoa que fala sobre espiritualidade, né, uma pessoa que seja de cabeça mais aberta, certo? Que onde não haja o vínculo organizacional, estrutural da igreja, alguém que tu assiste no YouTube, o que quer que seja, tá? E eles elegem essa pessoa, não diretamente, falando, olha, você vai determinar para mim o que eu devo acreditar ou não, mas eles indiretamente, através de muitas ações inconscientes, elegem esta pessoa para se assentar nesse espaço que eles mesmos não conseguem se assentar e que antigamente quem se assentava lá eram os líderes das religiões específicas aos quais eles pertenceram. Então, assim, é uma junção do melhor dos dois mundos, quer dizer, uma junção do melhor dos dois piores mundos, certo? Eu não consigo ser o meu próprio líder espiritual,
né? Quem determina como eu quero me conectar com o espírito. Então eu vou pegar o menos piorzinho, aquele que não vai me cobrar nada, né? Aquele que vai ficar fazendo a retórica ainda igual na igreja, né? De que sim, estamos no apocalipse, de que sim, Deus vai punir as pessoas, de que sim, as pessoas que não estão próximas de Deus vão para um umbral. Consegue ver a mesma retórica religiosa. Só é que agora é espelhada num contexto onde as pessoas conseguem respirar, onde não fica aparente que elas ainda estão sendo controladas. Então, assim, é a união da praticidade, da lei do menor esforço. Na hora que eu me enjoar dessa pessoa, eu me desinscrevo do canal dela, meto o pau nela, entendeu? Não é religião, meu nome não tá lá do livro da religião, entendeu? Mas enquanto tiver bom, entendeu? Não tiver batendo água na minha bunda, esse é o meu contato com o espírito. E assim, eu posso continuar a acreditar tudo que eu acreditava na religião, mas sem as consequências de acreditar no que eu acredito. Consegue perceber? E aí nós vemos massas e massas de pessoas na humanidade fazendo este caminho, certo? Fazendo este caminho. E este caminho não vai ajudar você a sair do planeta. Porque como que tu acha o caminho do meio, que não é esse caminho do meio termo, tá, gente? O caminho do meio não é o caminho do meio termo. Você tem que sair primeiro de uma religião organizada, certo? Essa seria a lógica, é um polo, né? Da sua conexão com o espírito. Algo extremamente fechado, extremamente aprisionante, aonde você é dependente de tudo que vem de cima, uma hierarquia verticalizada, tá certo? Baseada no mérito, baseada no cumprimento de regras. E aí, quando você se liberta disso, você deveria ir para o outro polo. Você literalmente ficar num espaço aonde você pode decidir tudo. Você se descobrir nesse espaço que você ficou tanto tempo sem saber como que é. Porque tinha alguém fazendo isso por você em todos os níveis, a religião organizada. Esse espaço em que você descobre no que você quer acreditar, por que você quer acreditar, sem ter ninguém te dizendo que deve ou não deve. Esse espaço de cru, sabe? De crueza. E aí sim depois você vem pro meio, porque nesse espaço de crueza, de você estar cru, você vai descobrir que tem uma ordem no universo. E o universo é o real templo espiritual, não é nenhum local físico. E aí você vai vindo pro meio. E aí você vai conseguindo olhar com clareza se tinha alguma coisa que dá para você reaproveitar daquela religião, mas não simplesmente porque dá para reaproveitar. É simplesmente porque era uma gema de verdade que estava lá naquela religião, incrustada por várias camadas de sujeira e de interesses e de troca de favores e de dogmatismo e assim por diante. Então esse que deveria ser o ponto. A pessoa ir de um polo, né, de um espectro de polaridade para o outro e depois naturalmente caminhar para o meio. Tá? Mas as pessoas não fazem isso. No caminho de sair de um dos polos do espectro, elas estacionam no meio. E quando elas estacionam no meio do caminho para ir para o outro polo, esse meio aqui não é o mesmo meio que tu vai alcançar se você espanasse direto para o outro polo e da outra ponta, aí sim você fizesse o caminho para o meio. As pessoas param no meio. As pessoas, elas já no geral não saíram da religião organizada porque elas perceberam que tem um problema, sabe, estrutural nas crenças da maioria das religiões. Elas saíram simplesmente por se sentirem aprisionadas, simplesmente porque elas querem fazer o que elas querem fazer. Mas quando elas saem também, elas ficam perdidas com o tanto de liberdade que elas têm para fazer o que elas têm do que elas podem fazer. Então elas veem que realmente elas precisam alguém ditando para elas como as coisas têm que ser. E elas colocam agora a nova forma de religião que existe, que são as bolhas no YouTube. Entendeu? Então, assim, se você exalta, às vezes, um cara espiritualista, uma pessoa espiritualista lá em cima, entendeu? Você só sabe falar dessa pessoa, não, porque a pessoa tal fala disso, e ela ensina isso, e é isso, né? Tem pessoa que chega a um nível de ir nos canais, certo? De ir nos canais, outros canais espiritualistas, né? E aí, quando, por exemplo, esse outro canal espiritualista faz um vídeo polêmico, né? Às vezes, por exemplo, até questionando coisas que esta pessoa que está acompanhando esse vídeo nesse outro canal sabe que o líder, o guru elegido por ela fala, e a pessoa fala, não, olha, mas o fulano de tal é diferente, acompanha o trabalho dele, acompanha o trabalho dela no YouTube.
Então, assim, as pessoas não percebem de que elas trocaram gato por lebre. Na verdade, elas não querem perceber. Eu acho que é esse que é o ponto. Elas ainda precisam de líderes religiosos, elas ainda precisam de líderes espirituais. Elas só queriam uma atualização na forma como estes as dominam. E agora acharam uma forma que mais como que é a palavra? Mais as aprazer, não é essa a palavra. Acharam uma forma que mais as satisfazem. É apenas a prisão reformulada, gente. A prisão passou por uma reforma. É tipo assim, os próprios prisioneiros falam, essa prisão aqui, ó, a celinha está muito pequenininha. Vamos reformar a prisão, eles mesmos se predispõem a reformar a prisão, tornar as celas mais largas, para ainda ficarem dentro da prisão. Quando eles poderiam, né, cavar um buraco, fugir da prisão e nunca voltar. Então, assim, os canais espiritualistas são as novas religiões. São as novas religiões. Literalmente, são as novas religiões. Tá? Então, assim, e isso é bom, isso é ruim? Não. Mas só quer dizer que você criou uma nova maneira de perpetuar o seu sistema de aprisionamento. Ok? E aí, como a gente percebe esse sistema de aprisionamento? Se você fala assim, eu sou reikiano, eu sou reikiana, esse é os rotulantes, né? As pessoas, antigamente, elas falavam assim, olha, eu sou católico apostólico romano. Eu sou da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Eu sou testemunha de Jeová. Não, eu sou adventista do sétimo dia. Eu sou pentecostalista. As pessoas, os rótulos antigamente eram o nome na placa de uma igreja. Hoje os rótulos são as vertentes espiritualistas. Eu sou ressonante harmônico, eu sou reikiano, eu sou terapeuta holístico, eu trabalho com os arqueturianos. Né? Eu sou átomo translúcido, sei lá, né? Então, assim, veja, é a mesma coisa ainda. É a mesma coisa. Sobre o pretexto de ser algo diferente. Agora, é errado alguém estar numa religião? Gente, não é errado você estar numa religião. Tem pessoas que ascenderam estando dentro de uma religião. Então, veja, a minha crítica não é a pessoa estar numa religião ou não. A minha crítica é aqueles que saíram das religiões organizadas sob o pretexto de que haviam percebido de que eram controlados e queriam se livrar desse aprisionamento, mas trouxeram todas as técnicas de aprisionamento para sua vida fora da religião organizada e encontraram outros expoentes para quem eles deram de volta essas técnicas. Olha, tá aqui as técnicas. Olha, antigamente era a religião organizada que usava, eu não gostava. Agora, mas eu vou deixar você me controlar. Toma aqui as técnicas de persuasão e de controle que você pode ter sobre mim. Então, assim, um dos grandes problemas da humanidade é que a humanidade, ela quer ter líderes. Ela quer ser guiada. Ela quer ser controlada. E nós vemos isso mesmo nos canais espiritualistas. Então, assim, se algum canal vende para você o rótulo, né? E mais, as pessoas começam a acreditar que o rótulo é o símbolo de evolução espiritual. É aquilo que eu disse. Eu sou ressoante nível tal. Eu acompanho eu acompanho a médium que fala com o espírito tal, com a alienígena tal. Tá? Então, assim, as pessoas usam isso como cartões de visitas. Tá tudo bem você usar isso como cartão de visita se tu tá muito consciente. Tá? Principalmente se você veio de uma religião organizada e você sabe que você ainda tá tendo o mesmo hábito que você tinha antes. Certo? Então, assim, é mais legal você falar, não, eu saí da religião organizada não porque eu sou contra qualquer coisa organizada e porque eu sou contra qualquer sistema de controle e tal, eu saí por lá porque eu tô procurando a mesma coisa, mas numa versão mais legal. Mas as pessoas não têm coragem de dizer isso, certo? Então, assim, e esses canais, geralmente, eles pregam a rotulagem, né? Eles pregam a rotulagem. Você... né? Então, né? E cada canal, se você ver, tem uma missão. Tem os canais, principalmente os espíritas, que
que a missão deles é resgatar a pessoa no umbral. E é isso, tem que resgatar os irmãos e as irmãs no umbral, né? Aí tem os canais que a temática deles é sobreviver ao apocalipse, porque a pandemia é o apocalipse da Bíblia. E aí você vê a falta de conhecimento da Bíblia, né? Porque qualquer pessoa que estuda um pouquinho, né, o livro do Apocalipse, tá? Onde tem os símbolos, as visões, vai saber de que aquele livro era o apóstolo João, como também as cartas que Paulo escreveu, tudo direcionando aqueles eventos fenomenológicos, né? Aqueles eventos sobrenaturais, com a expectativa de que eles fossem cumpridos e que eles acontecessem no primeiro século. Ou seja, há vários estudiosos aí que mostram que o livro do Apocalipse na Bíblia, ele é um livro com temática preterista. O que isso quer dizer? Que tudo que está ali no livro do Apocalipse, nunca os escritores ou quem quer que originou aquele material, nunca tinha intenção de que isso fosse se cumprir 2000 anos depois, tipo em 2021. Para eles falaram daquilo aquilo ia acontecer na época deles, de quando eles estavam falando aquilo. E tem até grandes estudiosos que mostram como toda a linguagem do Apocalipse se cumpriu, eram símbolos que os cristãos usavam para falar do imperador Nero, né, das questões do Império Romano que perseguia os cristãos. Então, assim, aquilo ali não é profecia do futuro, é uma profecia que teve cumprimento no dia deles, de maneira metafórica, simbólica. E nós ainda vemos canais na internet capitalizando nisso e falando para as pessoas que o livro do Apocalipse vai ter um cumprimento no futuro, e esse futuro é o nosso. E nós estamos vivendo no Apocalipse. É a mesma coisa que as igrejas cristãs pregam, de que Jesus vai retornar fisicamente, tá? Então, assim, eles atualizaram apenas a linguagem quando, se você for olhar pelo ponto de vista dos mestres ascensionados, o Apocalipse é ensino velho, gente. Aquilo ali tá tudo, já tá tudo, como que é que fala? Aquilo ali já está, a data já expirou faz tempo. Tem uma coisinha ou outra ali, né, que é um tipo, e a palavra tipo na teologia a gente usa para falar de algo que espelha, né, algo que reflete a capacidade de algo muito maior acontecer num outro momento. Né? Então, assim, a gente tem alguns tipos ali que ainda dá para a gente reutilizar para o tempo moderno. Mas, assim, aquilo foi para um contexto específico, para o começo da congregação cristã, para o começo do movimento cristão, antes de ele ser deturpado, antes de ele virar toda essa bagunça que virou. E tem canais ainda no YouTube capitalizando nisso. E por que tantas pessoas afluem por esses canais? Porque é o que as pessoas estavam acostumadas a ouvir ser pregado do púlpito das igrejas. É a volta de Cristo, é o arrebatamento, sei lá, os 144 mil, é o fim do mundo, tá? Então, assim, no espiritismo, né, é um umbral, né? Para os católicos é o purgatório, para alguns cristãos é um inferno. Então, assim, é toda essa teologia do medo. E mesmo que eles falem assim, não, nós estamos pregando que a gente tem que ajudar os irmãos que estão no inferno, que é uma parte mais profunda do umbral, nós temos que ajudar as pessoas que estão no umbral. Tá, e se você não tomar cuidado, você é bom na hora do desencarne, se o seu desencarne for um desencarne assim, tenso, você mesmo acreditando em Deus, tu pode ir para o umbral, tu consegue ver, é a mesma retórica religiosa. É a mesma retórica religiosa sem as amarras aparentes. Então, assim, eu trago essa reflexão para vocês, porque se você quer ascensionar, você vai ter que deixar tudo isso para trás. Aí alguns podem me dizer, Charlie, mas você no seu canal você fala sobre semestre. Semestre não é um rótulo? Aí eu te digo não. Porque semestre é a única coisa que você sempre foi e que você sempre será. É a única coisa que não foi dada para você. Desde o início da criação, você sempre esteve no poder das suas energias. Nunca ninguém te tirou isso. É apenas as suas crenças, os seus véus de ilusão fizeram você acreditar por um momento que esse poder não estava aí, de que esse poder pode ser momentaneamente removido de você. Todo ser humano é mestre. E para ele saber que ele é mestre, ele só precisa se aperceber de que ele é mestre. Mas enquanto tu ficar colocando, espelhando a responsabilidade de mestrar a sua vida nos outros, num guru, num yogi, sei lá, num cara que fala sobre espiritualidade, numa pessoa que ensina técnicas incríveis, você nunca se tornará o próprio mestre que tu já é. Você nunca personificará aquilo que já está dentro de você.
Então não tem como a gente rotular alguém de mestre, se mestre é o que todo mundo sempre foi. Ninguém nesse planeta, gente, é coitadinho. Ninguém nesse planeta é coitadinho. Ninguém é vítima de nada aqui. São todos espíritos, espectros de uma consciência muito maior passando por experiências escolhidas por eles próprios. Então, assim, por isso que eu incentivo as pessoas a se tornarem mestres, quer dizer, redescobrirem o mestre que já existe nelas. Pois dessa maneira, tu não vai ser seguidor de ninguém, e nem de mim. E eu não quero que ninguém seja seguidor meu. Eu não quero que ninguém faça dos ensinos do Amarlin Sage a sua versão de uma religião organizada, tá? Eu quero que vocês venham aqui para vocês adquirirem a consciência. Readquirirem. Mas nem readquirir, não dá para você readquirir a sua consciência. Mas você reaperceber de que ela sempre esteve aí. Então, assim, para de dar honra, sabe? Pare de pôr, sabe, num pedestal, um cara que saiba mais do que você e tá no YouTube, ou uma mulher que saiba mais do que você. Pare de fazer esse papel se você quer ascensionar. Entendeu? Valorize mais. Quer comentar num canal? Tudo bem, às vezes você acompanha uma pessoa que tu gosta, às vezes tu gosta do meu trabalho. Quer comentar algo no comentário? Em vez de ficar fazendo elogios pra mim, ou por algo que tu aprendeu no lugar, faça elogios pra você. Olha, Charlie, comecei a acompanhar teu material, e olha, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo muito bem. Elogie você, coloque-se você no lugar de mestre. Pare de dar o teu poder para os outros. Pare de dar o teu poder para os outros. Mesmo para aqueles, incluindo aqueles como eu, que estou te dizendo para você que eu não quero me tornar como esses outros espiritualistas que às vezes bem intencionados, têm coração bom, começam no papel de querer ajudar as pessoas e eles acabam se colocando, sabe, eles acabam se engrandecendo, certo? E acabam servindo eles próprios, no seu papel de cumprir a sua missão, eles acabam se tornando propiciadores, perpetuadores, tá? Eles mesmos acabam virando ferramentas de manipulação, pois as pessoas, as massas os elegem. E agora eles têm que servir à vontade da massa de eles serem a nova versão através do qual a massa quer receber a informação do divino. Então, assim, se aperceba, só você é mestre, ninguém mais. Não esteja em nenhum dos dois grupos. Em nenhum dos dois grupos. É muito importante eu deixar essa mensagem aqui na internet. As pessoas estão sempre atrás da nova frênese. As pessoas se cansaram do formato da religião organizada. É o púlpito, é as novenas, sei lá, aquela coisa rígida. Mas, no fundo, o que as pessoas realmente sempre quiseram, elas querem ser governadas, elas querem ser controladas por alguém. Elas só trocaram de mestre, de capataz, por assim dizer. Aqui mestre no sentido pejorativo, tá, gente? Só trocaram de controlador. Então, olhe para você hoje e veja, o fato de eu estar consumindo um canal que tem toda a informação espiritual, de todos os níveis, qualquer que seja o canal. Tem canal que fala de tudo, fala de extraterrestre, fala de cidade intraterrena, fala sobre espiritualidade de todo jeito, fala sobre mediunidade, é uma bananada, tá tudo bem. Mas assim, olha, o que você está realmente procurando lá? É o mesmo que tu procurava quando tu estava numa religião organizada? Apenas agora você se enganando de que agora você realmente está liberto? Olhe-se. Se você engrandece demais um líder espiritual, mesmo que seja um líder carismático, que não está associado a nenhuma religião, o que você está buscando ali? Você está espelhando naquela pessoa aquilo que você não consegue enxergar justamente em você? Olhe em si. Muitos acreditam que se libertaram e apenas trocaram de cela na mesma prisão, ou apenas trocaram de uma prisão para outra.
continuam aprisionados. E com aprisionamento, tu não vai conseguir ascensionar desse planeta. Olhe o discurso dos canais. Qual é o discurso? É um canal que ele quebra as ilusões. E lógico, um canal não precisa ficar fazendo isso 100% do tempo, certo? Quebra as ilusões, trata apenas do melhoramento do ser. Ou é um canal que ainda traz aquela retórica religiosa de punição, de apocalipse, apenas numa linguagem mais palatável. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, gente, com todo o respeito. Eu acho, assim, espíritas... Eu digo para as pessoas a todo momento que os espíritas, assim, as pessoas mais boníssimas que eu já conheci são espíritas, são incríveis. Então a minha crítica aqui não é aos espíritas, porque são muito dedicados, são muito trabalhadores, são, assim, incríveis. Mas vamos pegar essa temática, essa crença do umbral. Gente, umbral existe? Umbral existe. É aquilo que eu falo no canal. Se você pode falar de algo, tu tem informações sobre aquele algo, vivências naquele algo, aquele algo já existe, mesmo que nem todo mundo tenha experienciado. Agora, no Espiritismo, nós temos um exemplo que eu só preciso entender. A gente tem um foco super aprofundado, né? Super microscópico, eu diria. Assim, na verdade, microscópico não, macroscópico, porque é muito ampliado, é muito, né, em cima disso. Tá? Das doações, tá? Digamos, do filantropismo, tá? E também um filantropismo que vai até mesmo para os planos espirituais, o resgate, certo? Das pessoas no umbral. Por que isso acontece no Espiritismo? Porque o Espiritismo é uma religião prevalecente na maioria das colônias e das cidades espirituais. Então lembra, gente, no plano espiritual continua a haver grupos religiosos. E o espiritismo é extremamente grande nas colônias espirituais e nas cidades espirituais. Por sinal, a maioria dos resgatadores do umbral são pessoas espíritas. Então é por isso que quando uma pessoa que está numa cidade espiritual, numa colônia espiritual, encarna na Terra, e encarna com a missão de continuar a propagar a missão da religião aqui no plano físico, eles dão tanta ênfase para o umbral. Tá? E tá tudo bem, gente, é um trabalho lindo resgatar pessoas no umbral. Eu não tiro esse mérito, porque é realmente. Agora, a questão é o seguinte, querendo ou não, para tu resgatar pessoas no umbral, você vai ter que visitar o umbral, certo? Você vai ter que visitar o umbral, você vai ter que lidar com seres no umbral, ok? Você vai ter que falar sobre o umbral. E é uma lei universal, gente. Sobre o que tu fala, tu amplifica aquilo na tua vida. Tá? Então, assim, você vê que há muitos canais espiritualistas que todo o enfoque deles, assim, de 10 vídeos, 8 vídeos são falando sobre o umbral. Como fazer para você não ir para o umbral. Como fazer para você sair do umbral. Como fazer para recuperar alguém do umbral. Como fazer para conversar com alguém do umbral. É tudo sobre o umbral. Um lugar super baixo em consciência. Então, assim, mesmo sobre o pretexto de você querer passar o conhecimento para as pessoas tomarem conhecimento sobre o umbral, porque é importante a gente saber as coisas. Querendo ou não, quando tu fala de uma coisa para elucidar as pessoas, mas uma coisa cuja essência, que é o próprio umbral, tá, é tão baixa, tu tá passando um pouco dessa consciência baixa para as pessoas. Porque na hora que tu fala do umbral, tu tá fazendo as pessoas ressoarem com o umbral. Então, veja, eu mesmo aqui agora, eu estou num certo ponto fazendo que vocês tenham que, né, ou quem já tem uma consciência mais elevada, vocês abaixem a sua consciência só para vocês ouvirem, tá, a palavra umbral. Quando eu falo umbral, eu já estou trazendo toda a energia que esse local no plano espiritual traz consigo. Só que a diferença de mim para esses outros espiritualistas é que o meu canal não é um lugar onde eu só falo de umbral. Eu raramente falo de umbral. Quando eu falo justamente para falar para vocês pararem de falar sobre umbral e de se interessarem pelo umbral. Porque você vai ser atraído, gente, para o que você se interessa. E a grande luxúria do umbral, eu vou assim dizer, é que os espíritos bons, espíritos às vezes boníssimos, são atraídos para o umbral pelo apelo que o umbral tem de ter pessoas para ser salvas lá, espíritos para serem salvos lá.
Então, assim, o que acontece? É uma coisa meio disfarçada. Você acha que tu tá fazendo um bem, mas ao mesmo tempo tu vai ficar sempre conectado com bandas de consciência e de existência próximas do umbral, para tu conseguir descer no umbral e fazer as limpezas e as ajudas necessárias. Então tu consegue ver, muitos dos ajudadores que estão já no plano espiritual e descem no umbral, você pode ver, eles nunca ascensionam, eles continuam nas colônias espirituais, eles continuam nas cidades espirituais. Eles não conseguem se desprender para camadas de consciência maiores, porque eles estão tão envolvidos nessa missão de salvar espíritos no umbral que eles têm que ficar em camadas próximas do umbral, ou nos postos de resgate dentro do próprio umbral, ou as cidades não umbralinas, nos níveis logo acima do umbral. Então tu consegue, não sei se vocês conseguem pegar o que eu estou tentando trazer para vocês. Se você, sobre o pretexto, mesmo que seja um pretexto válido, que tu acredita, porque essas pessoas acreditam que estão fazendo bem, estão mesmo. Se você ficar preso a essa coisa de que há uma missão linda que tu pode fazer, salvar as pessoas no umbral, quando tu desencarnar, provavelmente tu não vai para o umbral, mas tu vai continuar numa colônia espiritual, numa cidade espiritual. Então tu não vai ascensionar para os níveis maiores do sistema planetário. Porque a missão, o teu trabalho ainda está conectado, mesmo sob o pretexto de aumentar a sua própria consciência, com níveis muito baixos de consciência. E aí alguns podem falar para mim, Charlie, mas alguém tem que fazer o trabalho sujo. Na verdade, gente, ninguém precisa fazer trabalho sujo nenhum. Essa que é a realidade. Ninguém precisa fazer trabalho sujo. Nós já temos casos, os mestres ascensionados têm observado casos de espíritos que estavam nos mais profundos dos umbrais. Eu tô falando assim de maneira super... E eles mesmos começaram a se elevar dentro do umbral e conseguiram, sabe, se cambiar naturalmente, sem a ajuda de ninguém. Mas Charlie, isso vai levar muito tempo. Não importa. O espírito, onde quer que ele esteja no universo, ele tem a capacidade para ele mesmo se libertar das suas amarras. Então, apesar de ser um discurso, ser um trabalho muito lindo, o dos espíritas e de muitos espiritualistas que descem no umbral, tá? Isso parte de um pressuposto de que o espírito ele é incapaz de ele sair da situação na qual ele próprio se pôs. Tu consegue perceber? Isso é desempoderar o espírito. E muitos espíritos que estão no umbral também, aqueles que veem os outros sendo resgatados, eles não saem daquilo ali porque eles também se iludem. O dia que eu quiser ser resgatado, tem aquele ser de luz que vem e resgata os outros. Consegue perceber? Então ele mesmo vê que o poder está nele. Então acho que esse que é o grande problema dos resgates no umbral, né? Tem egrégoras do espiritismo nas cidades espirituais, nas colônias espirituais, que eles criam, por exemplo, shows no umbral. Então, assim, artistas, cantores que desencarnam, eles pegam os cantores para ir fazer shows no umbral, para atrair as almas umbralinas e, através da música, fazer essas almas recobrarem o sentido. Ou seja, eles não percebem que, indiretamente, eles estão perpetuando a existência do umbral. Porque, gente, no universo é assim. Se há pessoas para resgatar, há seres para serem resgatados. É essa a ordem. Vazio e cheio, cheio e vazio. Entendeu? Então, assim, enquanto a gente continuar pessoas a treinar, enquanto a gente continuar pessoas para ir resgatar pessoas no umbral, haverá seres para serem resgatados no umbral. Uma coisa está ligada à outra. Parece que não, né? Parece que assim, se a gente treinar mais pessoas para resgatar pessoas no umbral, vai diminuir as pessoas no umbral. Não. Há quantos anos o espiritismo está aí? 100, 150 anos? Alguma coisa? E parece que o número de pessoas no umbral só aumenta. Cada vez mais eles precisam de mais gente para recuperar a gente no umbral. Porque isso está na consciência deles. De que eles precisam consertar alguma coisa. De que eles precisam salvar o ser. E ninguém pode salvar ninguém. Então mesmo esse jogo muito belo, né? Mesmo toda essa estrutura que o espiritismo cria, outros espiritualistas que vão e resgatam pessoas no umbral, é um grande jogo. É só um jogo extrafísico. Tá? É uma continuidade da dualidade. Tá tudo bem. Eu tenho certeza que esses recorristas, esses socorristas do umbral aprendem coisas lindas ao fazer esse trabalho. Mas não muda o fato. No que tu se foca, tu vai ficar conectado com aquilo até um certo ponto. Por isso que nas nossas oralhas aqui no canal, eu particularmente não gosto de oralhas. Eu já disse para as pessoas, mas eu faço porque tem alguns mestres que trabalham com isso.
Mas nas nossas orales, a gente não pede para vocês enviarem as preces direto para as pessoas que vão ser beneficiadas. Já parou para pensar por quê? Justamente por isso. Porque na hora que tu quer ajudar uma pessoa e tu se conecta diretamente com aquele grupo, né? O grupo que está com vício, você está se conectando com aquela realidade de vício, mesmo que seja sobre o pretexto sincero e verdadeiro de ajudar. Então, por isso que a gente pede para vocês mandarem as preces para a grade cristalina, pois aí vocês não têm contato direto com o objeto que nós estamos querendo ajudar. No caso, uma certa pessoa, um certo grupo de pessoas. Então, assim, as pessoas que fazem resgates no umbral, eles estão entrando diretamente em contato com consciências muito baixas. Não vai baixar a consciência deles, obviamente. Porque também o próprio ato de eles ajudarem, né, é um ato bonito e mantém a tua consciência minimamente alta. Mas eles, ao mesmo tempo, também não conseguem ir para camadas mais altas. Sempre ficam nas cidades ali, nas redondezas do umbral, ou um pouco para cima. Então, por isso que depois tem que até que acabar voltando, reencarnando na Terra. Por isso, porque eles ainda têm muito preso essa ideia de salvar o outro, de fazer o bem pelo outro através do salvamento. E não é isso que produz o ascensionamento, tá? Porque isso vem de uma ideia de temos nós e temos eles, os bons e os que precisam de ajuda. Não é essa a temática de muitas igrejas? Um proselitismo. Então isso é um tipo de proselitismo, gente. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová têm proselitismo, né? Elas têm que ir pregar na casa das pessoas e converter as pessoas. Os mormons também. Outras igrejas é um proselitismo dentro dos púlpitos, dentro dos locais religiosos. E o proselitismo desses outros espiritualistas, mesmo que se considerem universalistas, é resgatar pessoas no umbral. De uma certa maneira, você diz, não, é o irmão e irmã de Deus que se perdeu. Não se perderam. Eles estão tendo a experiência que eles precisam ter. Eles estão exatamente onde eles precisam estar. E na hora que o eu sou desses espíritos decidir tirar eles de lá, não foi a experiência que o eu sou quer, o eu sou vai fazer por onde? E essas pessoas não vão ficar lá, tendo socorrista ou não. Por que tu acha que a espiritualidade agora das diretrizes planetárias, ela tem enrolado camadas inteiras do umbral? Não salva ninguém. Enrola, colapsa uma camada inteira com um monte de espíritos trevosos e realoca essa camada para um outro setor universal. Então veja, se o nosso papel, a nossa preocupação fosse a cada espírito que está no umbral, a gente estaria fazendo isso. As diretrizes planetárias excelsas não. Está colapsando camadas inteiras do umbral. Então, veja, é um proselitismo bem intencionado, bonito, mas vai te manter preso ou à experiência da Terra, de encarnar no plano físico, ou camadas que não são umbralinas, que são de luz, por assim dizer, mas que ainda assim estão perto das camadas umbralinas, e por isso que tem que ajudar, né, a camada umbralina. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? O umbral sustenta a existência das colônias e cidades espirituais tanto quanto as colônias espirituais, pelo trabalho deles, sustentam o umbral. Tu consegue perceber? Eles fazem parte de um mesmo sistema. E tem pessoas que dizem pra mim que a coisa que elas mais querem é voltar para a cidade espiritual de onde que elas vieram. Não, a coisa que tu deveria querer é se ascensionar, se tornar um ser realizado, integrado, a tal ponto que tu não precisa mais realizar trabalho para ninguém. Nenhuma forma de proselitismo, de querer salvar o outro ser, quer esteja encarnado ou desencarnado, de fazer viagem astral. Entendeu? Mas assim, a gente respeita, as pessoas estão nesse nível de experiência e nesse nível de consciência. Mas vocês que vão ascensionar terão que abrir mão desses rótulos. O rótulo de servir ao próximo, né? A qualquer custo. Quando tu não consegue nem enxergar, né, como servir a si mesmo. Eu sei de pessoas, gente, que ajudaram espíritos a saírem do umbral a vida inteira. E quando desencarnaram, se encontraram no umbral. Consegue ver a ilogicalidade do negócio? Né? Ou pessoas que vão, ajudam, fazem viagem astral, o que quer que seja, e tem obsidiadores, porque estão se conectando com essas bandas. Quando você se conecta com uma banda, mesmo que tu tá indo lá para desfazer o que essa banda de consciência cria de ruim, tu já tá imersa nela. Então, tu é um elemento do meio e tu tá à mercê dos elementos do meio. Então, é incrível.
a gente parar para pensar nisso. Então, assim, você tem que procurar uma espiritualidade que é aquilo que Jesus fazia. Gente, Jesus, a única... Você vê, Jesus nunca falou de umbral. Ele nunca falou de umbral para ninguém. Tá? A própria palavra inferno, que é traduzida inferno nas Bíblias, não é palavra inferno. É a palavra Sheol, né? Seol, né? E tem um outro entendimento no pensamento do judeu do primeiro século. Então, assim, mas já existia o umbral naquela época, já existiam essas regiões. Jesus nunca fez as pessoas se focarem nisso para elas se desenvolverem a consciência crística, porque Jesus sabia, se você se focar no ruim, mesmo sob o pretexto de que tu tá indo lá resolver o ruim, salvar a pessoa ruim, corrigir o errado, você já faz parte do jogo, da experiência no qual o ruim existe, no qual ele se arquiteta. É por isso que Jesus dizia, gente, não lute contra o governo romano. Pagai a César o que é de César e dê a Deus as coisas que é de Deus. Não entre em conflitos, tá? Então as pessoas que vão ajudar no umbral, elas estão no meio do conflito. Elas estão sendo um elemento dessa narrativa de conflito, nem que seja os seres ali do umbral em conflito com si mesmos, ou querendo obsidiar outros dentro do próprio umbral, ou fazendo escolas dentro do umbral para obsidiar pessoas que estão vivas, encarnadas. Consegue enxergar a consciência que eu estou passando para vocês? O seu único compromisso não é, enquanto encarnado, não é fechar os olhos para os problemas do mundo. Tu tem que estar informado. É fazer a escolha consciente de não se engajar com os problemas do mundo, mesmo sabendo que eles existem. E para ascensionar funciona muito da mesma maneira. Não se engajar com os vários níveis de problemas, de dificuldades que existem na parte extrafísica do planeta. Pois você vai ficar atrelado a elas em algum nível. Você pode não estar preso no umbral, mas não é um tipo de escravidão você estar preso à experiência, de você sentir a necessidade de você precisa salvar pessoas no umbral? Consegue ver? É um nível de escravidão muito sutil, certo? Muito, extremamente sutil. Está sendo alimentado, o umbral está sendo alimentado pela luz indiretamente, certo? Então, assim, eu vejo muitos canais espiritualistas falando, olha, a luz usa o mal, né? Usa os que controlam o mundo para o avanço da luz, para o avanço do bem. Gente, isso é a maior balela, é a maior mentira que existe. A maior balela. A luz não está fazendo nada. Os únicos seres permitindo de que qualquer sistema de controle exista no plano físico e no plano espiritual, qualquer que seja, são os espíritos coniventes com isso. A luz não está nem aí se há um sistema de controle aqui. O sistema de controle é um reflexo do coletivo da humanidade. Em quantos níveis de controle cada ser humano que compõe essa massa da humanidade ainda se permite ser aprisionado dentro de si mesmos? Vocês mesmos que estão na ascensão, às vezes vocês veem os níveis de controles internos que vocês têm para que a sua própria alma possa florescer e ela possa aflorar de dentro de todos esses níveis, dessas travas que vocês puseram em vocês mesmos. Agora vocês pegam 8 bilhões de seres humanos, 8 bilhões e meio. 8 bilhões e meio. A maioria dos seres humanos tem travas dentro de si. Vocês espelham essas mesmas travas, esses mesmos níveis de controle, como um grupo pequeno, né, um grupo seleto, no topo da humanidade, controlando todo mundo. Então, assim, quando tu vai salvar alguém no umbral, tu está dizendo que realmente os espíritos lá de baixa categoria no umbral são poderosos ao ponto de que os seres que estão lá sendo obsidiados por eles não conseguem se salvar por conta própria. E aí precisa de um fator externo, um salvador externo, que são as pessoas lindas, de luz, das cidades espirituais, das colônias espirituais, descer lá e salvar. É isso que tu está dizendo indiretamente. E por isso que se perpetua esse parâmetro, essa dinâmica. Há seres para serem salvos, há seres que estão preparados para salvar. É a teologia, né? É o ensino, é a consciência do salvador externo. Então o umbral não deixa de existir porque continua a ter um salvador externo. O dia que não descer mais nenhum espírito de luz lá para salvar ninguém, absolutamente ninguém, quero ver, o umbral termina em 2 palitos.
Porque não há mais dualidade. Não há outro elemento, a luz. Sem a luz, a escuridão se desvanece. Então, assim, os espíritos da luz, você pode ter luz, você pode ter toda a boa vontade do mundo, querer fazer o bem para os outros, querer ser correto, ter caráter, mas se você não tiver consciência, com a tua boa intenção, tu ainda vai perpetuar muitas inconsciências, muitas coisas sob o pretexto de que você está fazendo um trabalho para a luz. Então, assim, gente, entendam, não, a espiritualidade não está usando o mal para avançar o bem. A espiritualidade está permitindo as escolhas que a humanidade, como um coletivo, faz. Não está no nosso poder em mudar o planeta, ou quem rege, ou quem controla o planeta. O poder está em vocês de começarem a fazer escolhas diferentes. Então, assim, da mesma maneira que eu fiquei aqui 50 minutos falando das pessoas que dizem que não querem ter mais a religião organizada, mas elegem um líder fora de um padrão aprisionante, que agora é a internet, certo? As pessoas no nível político fazem a mesma coisa, certo? As pessoas querem ter uma classe governamental acima delas. A humanidade continua a escolher isso. Ok? A humanidade continua a escolher estruturas para dizer para ela como as coisas têm que ser. O norte, então é por isso que aí vai se criando essas estruturas, elas vão ficando cada vez mentais, elas vão ficando gigantes, certo? Porque aí sempre vai surgindo novas situações que não está no livro, aí tem que regulamentar, e aí por isso que começa a existir leis, começa a existir regras, habeas corpus, CPIs. Tá vendo? O nível de mentalização vai ficando tão grande que aí o próprio sistema depois começa a quebrar por dentro. O próprio sistema, ele já não se reconhece de tão complexo que ele ficou. Então, assim, quem que está criando o umbral? É tanto os espíritos que estão naquela banda de consciência, quanto os espíritos que ficam alimentando que aquele espaço exista, porque enquanto aquele espaço existir, tem trabalho para eles fazerem. Catou? Gente, é aquilo do assistencialismo, tá? O assistencialismo, certo? Que existe também na questão política, social. Enquanto a gente alimentar as pessoas e não empoderá-las para elas descobrirem novas maneiras, tá? De elas quebrarem o molde do sistema que é falho, que ele é criado para ele ter essas bolhas de vácuo onde as pessoas ficam à mercê da situação governamental e caem na pobreza e aí roubam e tal. Então, assim, em vez de a gente tentar remendar um buraco do sistema governamental, porque é isso, o assistencialismo é você remendar, é você fazer remenda. Não desapareceu a pobreza, certo? Você dá 2 cartões, 2 bolsas famílias, certo? Aquilo ali não faz da pessoa próspera, faz a pessoa apenas ter um mínimo para viver dignamente. E as pessoas falam, isso é melhor do que nada. Não, é melhor ficar no nada. Melhor ficar no nada, porque você não liberou o espírito por completo, você não mostrou para ele a potencialidade. Você fez ele se estacionar novamente numa situação governamental. Porque, veja, o assistencialismo é algo feito pelo governo, certo? Por certas administrações. É a administração ainda mantendo o espírito, quer dizer, o espírito encarnado preso ao sistema, ao Estado. E não deveria ser isso. Então, em vez de a gente ensinar os espíritos encarnados ou não, a eles, né, se suplantarem a sua velha persona, suplantarem as próprias condições pessoais, as sociais, eles renascerem como a fênix? Não. A gente fica arrumando maneiras de encaixar eles no sistema, quando o sistema não os enxerga, quando o sistema é cego para eles. Aí a gente tenta remendar eles no retalho social. É por isso que, enquanto tiver pessoas fazendo assistencialismo, haverá pessoas com fome, pessoas desabrigadas, pessoas nas ruas, ok? Aí você vai falar, Charlie, mas no seu canal tem quem tem fome, precisa comer. É um assistencialismo, é um filantropismo. E sim, realmente. Então, Charlie, como que tu explica isso? Enquanto tu ficar alimentando as pessoas na rua, vai continuar
pessoas passando fome e vai ter pessoas para ser alimentadas e tal. E realmente faz sentido. Mas aqui vale uma nota, ok? Isso foi num contexto específico da pandemia. Realmente, gente, um contexto específico da pandemia, onde realmente, eu tenho uma amiga minha que é policial, e ela mesma falou que famílias inteiras, tá? Famílias inteiras, não foi um problema do sistema assim, governamental, não era algo que naturalmente iria acontecer, foi um fator até mesmo exterior aos governos. Ela falou, famílias inteiras foram para ruas, famílias de classe média, às vezes até classe média alta foram para rua. Ok? Então não é o seu típico morador de rua, tá? Tem todo um nicho da sociedade que nunca tinha ouvido falar de rua, de passar fome, e foi pra rua. Então assim, foi algo fora da caixinha, fora do contexto, e aí nós demos esse apoio extra, tá? Até também, tá? Porque a situação pediu. Então é essa a diferença, gente. Não é o assistencialismo pelo assistencialismo, ok? Foi nos apresentado essa possibilidade de nós nos posicionarmos dessa maneira como canal e nós nos posicionamos. Mas mesmo durante essa feitura, tá? Desse trabalho, eu tinha uma consciência de que não seria permanente. Porque eu não quero ficar fazendo assistencialismo pelo assistencialismo. Tipo assim, integrar o assistencialismo como parte da estrutura social. Então, isso foi um caso à parte, foi um caso específico, isolado, tanto que em janeiro de 2021 será a nossa última edição do Quem Tem Fome Precisa Comer, porque o momento pedia, era um momento, né, a pandemia, gente, veja, é um momento que ele, não é um momento que os governos vão integrar a malha deles governamentícia. Você vê que os governos mesmo tiveram que aprovar, como que é o nome? Tiveram que aprovar incentivos fiscais extras, como que chama aquele negócio? Os governos tiveram que aprovar pacotes de dinheiro extra. Então, assim, a pandemia foi tratada como algo extraordinário, tá? O tipo de assistencialismo que eu estou criticando, tá, gente? É aquele assistencialismo que ele existe para tapar os buracos do governo. Entendeu? Igual o assistencialismo espiritual dos espíritas ou quem quer que faz ajuda lá no plano do umbral. É algo que já faz parte da dança ali daquela estrutura de vivência. Ok? E aí coloca as pessoas na ponta, né, na outra ponta que recebe os benefícios, acomodadas. Elas ficam acomodadas. Gente, o que há de espírito no umbral que não se interessa de sair de lá, porque tem show, tem cidade, entendeu? Lá não tem regra mesmo. Eles já não tinham regra aqui no mundo físico. Lá não tem regra. Eles podem fazer o que eles quiserem com outros espíritos. E sabem que na hora que alguma coisa der errado, só chamar e alguém vem resgatar eles. E alguém vem resgatar eles. Agora, gente, o André Luiz, vocês vão me desculpar, eu adoro o André Luiz. Mas assim, o André Luiz, eu já conversei com o André Luiz. Quando ele faz aquela oração para ele sair do umbral, não era uma oração sincera. E mesmo assim ele foi resgatado. Ele mesmo reconhece que não foi uma oração total sincera. Tanto que você vê que por muito tempo, quando André Luiz chega no nosso lar, ele continua ainda a ter resistência. Ele está na resistência ainda. Ele quer barganhar lá com os caras que cuidam da cidade nosso lar, certo? Ele quer fazer as coisas do jeito dele. Então, assim, não fui total sincero. Então, essa coisa que o Espírito fala, não, você tem que fazer uma oração muito sincera para tu sair do umbral, tá? Vejam, não é Deus que vem resgatar essas pessoas, gente, né? Eles falam, não, Deus não te pôs lá e também Deus não vai te tirar lá do umbral, gente. Quem vai te retirar lá é alguém que vive para essa função. É a função deles, essa é a missão de vida deles. Não tem nada a ver com Deus, você ir para o umbral ou você sair do umbral. A sua oração, veja, chega no ouvido dos socorristas, não de Deus, né? Essa coisa mesmo nas cidades espirituais, os mestres ascensos ficam assim, gente, eles têm computadores que registram todas as orações que as pessoas fizeram para você. Isso é um interesse dos seres nesses níveis, de controlar tudo. De controlar tudo, cara. Para tu ter acesso à tua oração, tu tem que ir num computador super tecnológico olhar. Quando tu pode ter acesso,
Tu pode ter acesso às suas orações sem precisar usar aquilo. Então, veja que é estruturas sobre estruturas. E a ascensão é sobre quebrar todas as estruturas e ver a única coisa que permanece, que é uma estrutura e nem assim parece com uma, que é o seu real ser. Então, assim, qual que é toda a mensagem desse longo vídeo, dessa grande reflexão? Você está prestando a si mesmo um assistencialismo quando tu não se empodera para tu criar o teu próprio caminho de volta para Deus. Você coloca na mão de outros. Eu vejo às vezes pessoas na mentoria fazendo isso. Aqui eu tô falando assistencialismo de todos os níveis, tá? Pessoas na mentoria assistem meus vídeos, tá? Às vezes eu falo no vídeo que você pode adaptar. Eu já falei em vários vídeos, pode adaptar do teu jeito. Aí a pessoa vem me perguntar no privado. Charlie, mas numa hora do vídeo você falou uma coisa, numa hora você falou no outro. Por que a pessoa vem me perguntar? Ela, coitada, ou ele, coitado, acha que tá me perguntando porque ela tá mostrando, ou ele tá mostrando interesse pelo material. Não tá. É porque o ser humano não consegue se guiar se alguém estiver dizendo para ele cada centímetro do caminho como tem que ser. Então assim, cara, menina, menino, tu não entendeu algo? Cria a tua própria explicação que tu não entendeu. Adapta do teu jeito e faz e vai ver que vai dar certo. Então assim, não dá para você ascensionar você ainda sendo dependente de qualquer alguém, de qualquer coisa. Realmente não dá. Pois você estará se colocando na ponta de um assistencialismo, onde você está necessitado. E por isso que você cria um vínculo com a coisa que alimenta a tua necessidade. E mais, não se esconda atrás do assistencialismo social, político, religioso, espiritual, consciencial. Não se esconda atrás de rótulos. Gente, notem, isso não é uma crítica a nenhum de todos os seres que fazem tudo isso que eu estou falando para vocês. Eles se sentem justificados no que eles estão fazendo. Está tudo bem, não fazem deles seres bons, seres ruins. Cada um está na sua pista. Mas na pista da ascensão é a realidade, gente. Não me veja como o seu mestre. Não veja ninguém como o seu mestre. Não torne do canal Merlin Sage uma religião. Não torne nenhum outro canal como a sua forma moderna de religião. Se liberte de tudo isso. Não esteja em nenhum dos dois grupos. Por sinal, não esteja em grupo nenhum. Isso vai produzir o maior nível de leveza necessário para você ascensionar. A ascensão é a deixada de todas as missões para trás. A ascensão é a tua missão final. A missão final e a mais bonita tu deixa para o final da roda reencarnatória. Qual é a missão? Aonde você é a missão. Não é os seres no umbral, não é os seres no inferno, não é os seres na rua passando fome, não é os seres que precisam de agasalhos, não é a missão da hierarquia espiritual. Eu vejo pessoas na mentoria até com nível de consciência bom, não, porque essa é a missão, eu tô aqui para trabalhar para a luz. Não, você não tá aqui para trabalhar para a luz, você tá aqui para acender. A luz não quer o teu trabalho, a luz não precisa do teu trabalho. A luz tá tudo bem se você não ascensionar. A luz é a luz. A luz é completa, gente. Ela não precisa de nada. Você que precisa se entregar à luz. O trabalho é você. O trabalho não é algo externo a você. O trabalho é você. É você. E aí isso já explica a questão do umbral, né? Tantas pessoas que às vezes passam vidas religiosas ajudando os outros, fazendo bem, acreditam em Deus, reza em cima do milho e ficam presos no umbral, para tu ver que não tem nada a ver com servir ao próximo. Servir ao próximo já não é servir. Servir, pessoal, é apenas servir, sem essa frase ser completada. Fazer o bem ao próximo já não é fazer o bem. Já tem o próximo ali. Fazer o bem é fazer o bem. Quer haja o próximo ou quer não haja o próximo outro.
Você não precisa de alguém necessitando de ajuda para tu servir. Tu não precisa ter pessoas para tu conseguir ser bom. Tinha uma ocasião, certo? No universo que não tinha seres criadores, quer dizer, almas, e Deus continuava sendo bom. O bom não existe como uma qualidade, ou só passa a existir quando alguém pode enxergar aquela bondade. Então tem muito esse parâmetro. Eu sou bom se eu consigo enxergar minha bondade em ação. Eu estou servindo se eu consigo me enxergar em ações onde eu estou servindo. Não. Essas coisas podem existir independentemente da ação que as acompanha. Obviamente, no início vai ser bom você ter esse feedback de você ver que você consegue implementá-las como ação, porque você consegue saber também que elas estão no nível emocional e mental. Mas depois de um certo tempo na ascensão, os seus próprios pensamentos já serão a própria ação. A tua própria emoção já será a própria ação. Não precisará necessariamente da externalização da ação. Se for necessário, tu faz. Se não for necessário, tu não faz. É igual eu aqui no canal. Né? Quem tem fome precisa comer. Eu vi, não necessário. Eu quis externalizar a ação de servir. E aí aqui no plano físico, pelas limitações, tem que acabar meio que se configurando um assistencialismo. Mas é por um tempo. Agora a pandemia está saindo de cena, vamos parar com esse assistencialismo, porque a questão extraordinária que existia está indo embora, apesar de que os efeitos colaterais dela permanecerão. Eu vou reutilizar esse tempo para ajudar vocês a recobrarem a sua consciência. Então, janeiro será a última edição do projeto. Não é um assistencialismo só para vocês acharem bonito. Olha, o Charlie alimenta as pessoas. Certo? Tem um motivo. Foi uma abertura, foi uma permissão. Essa é uma conversa muito profunda, se você for parar para pensar. É muito profundo isso daqui que eu tô falando. Mas Charlie, a pessoa mais assistencialista que existiu no universo, quer dizer, na Terra, foi Jesus. Mas, gente, isso foi há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Era um contexto muito diferente. Né? E Jesus, ele foi uma personificação do Cristo planetário, ok? Naquele momento estava sendo plantada a consciência crística no planeta, era necessário, não diretivas, mas era necessário confirmações. O que Jesus estava prestes a fazer nunca tinha sido visto no planeta, então era preciso respaldo. Jesus precisava mostrar em vários níveis o poder da consciência crística. Então, mesmo o assistencialismo de Jesus não era assistencialismo no vácuo, pelo ato de ser assistencialista. Tanto que tem passagens na própria Bíblia deturpada em que Jesus critica as próprias pessoas que o seguiam. Ele fala que as pessoas só estavam seguindo ele por pão e água, e não pelos ensinos dele. Então você vê que o próprio Jesus, mesmo tendo a capacidade de fazer um assistencialismo milagroso, ele era contra. Ele fazia não pelas pessoas, ele fazia porque ele estava ali personificando a consciência crística e mostrando para as pessoas que se você tem a consciência crística personalizada em você, você consegue manifestar pão e água, comida e abundância. E ele mostrava que ele conseguia fazer isso, ele estava dando uma palhinha para as pessoas do que elas mesmas conseguiriam fazer se elas se tornassem a própria personificação do que ele já personificava. Mas as pessoas entendiam que ele estava fazendo assistencialismo, que ele estava ensinando que para você ser o Cristo, tu tem que ser assistencialista. Não, ele estava mostrando uma propriedade daquele que personifica o Cristo, que pode ser qualquer um de nós, que é não ter mais escassez. Mas as pessoas não pegaram essa mensagem. Elas pegaram a mensagem, para eu ser igual a Jesus, eu tenho que fazer o mesmo que ele está fazendo. Não. Para você ser igual a Jesus, você tem que ser o Cristo.
Você tem que ser o Cristo. Você não tem que ser o que o Cristo faz. Catou a ideia? É diferente. E isso foi para todas as religiões que vieram então. Que você tem que fazer ou uma vida de penitência, ou uma vida de boas ações, para você poder ser igual ao Cristo. Mas não vai adiantar. Aí você já trocou a essência do que produz o que é produzido pelo que é produzido. Tu acha que produzindo o mesmo que Jesus produziu, tu vai ter a fagulha original que fez ele ter o poder de produzir aquilo. E não é assim. Tu tem que ter a fagulha original e aí tu decide se tu produz o mesmo que ele produzia. É o contrário. Então é tudo de ponta cabeça nesse planeta. Por isso que lugares como o Crimson Circle, né, o Círculo Carmesim, se distancia completamente até da palavra espiritualidade. Porque se você, sabe, não se engane, porque você tem uma crença espiritual de que você vai conseguir ascender do planeta. Não se engane, não conseguirá. Se você ainda carregar inconscientemente guardado em algum nível as mesmas coisas que fizeram originalmente, você se interessar pela religião na qual você estava. Então você tem que ver se tudo, quando você saiu da religião, se tudo que estava com você também saiu, né? Se tudo que estava com você enquanto você estava na religião ficou lá junto com ela ou veio junto com você. Às vezes aqui mesmo no canal, gente, eu sou muito sincero, eu ainda tenho que recorrer a algumas práticas que nem eu gosto pela dureza do coração de vocês. Porque se eu tirar o esparadrapo de uma só vez, vocês ficam sem chão. Vocês ficam sem chão. Tá? Vocês não conseguem se conectar com o que eu tô falando. Gente, eu vejo pessoas na mentoria, ficam 1, 2 meses, eles caem fora. Ou porque eles acham que é algo muito diferente de tudo que eles já viveram. Isso os assusta e eles se afastam. Ou justamente porque, assim, é tanta coisa nova, né? Tanta coisa nova que... é tanta coisa nova que a pessoa não consegue, a pessoa cai fora. Por quê? Mas tudo isso é medo. É voltar para a zona de conforto. Então as pessoas que saem logo cedo da mentoria, tipo assim, é uma questão de conforto. Não, isso aqui é demais para mim. E quer voltar para o conforto, não quer ter que pensar, será que tudo aquilo existe mesmo, aquilo que eu tô aprendendo nos vídeos da mentoria? Ou então, as pessoas enxergam uma religião. Já tem pessoas falando pra mim, tua mentoria é cheia de dogma, igual as religiões, mas aí a pessoa não percebe que é ela que trouxe o dogma. É ela que trouxe o dogma, gente. Se tu conseguir enxergar algo que está ali pra te empoderar e tu enxergou dogma naquilo, quem que trouxe o dogma? Quando eu tenho 20, 30, 40 pessoas que não viram dogma naquilo. Então assim, é porque ela saiu da religião, a religião não saiu dela, ela trouxe o dogma com ela. E qualquer outra coisa que tem um mínimo de estrutura, ela já acha que, né, ela vai cair numa estrutura novamente. Então, veja, as pessoas são muito materiais, elas pensam, eu vou sair do templo da igreja, eu nunca mais vou entrar lá, então eu não vou ter mais associação com a igreja, mas a igreja segue junto com você, na sua maneira de se comportar, de você pensar, de você raciocinar. Aí você pode chegar num lugar super legal, como aqui no Merlin Sage, onde tu pode fazer o que tu quer, literalmente. Tá? Literalmente. E aí tu achar que aqui é um lugar tão aprisionante quanto uma religião. Certo? E aí tem um outro detalhe que eu vejo também das pessoas, né? A lei do menor esforço. As pessoas, gente, quer cócega nos ouvidos. Elas não querem uma pessoa como eu, falando pra elas, você tem que ser disciplinado, você tem que se privilegiar, você tem que, entendeu, dedicar tempo pra tua alma. Elas querem simplesmente chegar num sábado, num domingo, ou sei lá, quantos dias que são esses outros canais espiritualistas que eles sempre, né, às vezes nem tem assunto pra falar e fica fazendo vídeo, né? Aí a pessoa fala como foi difícil para ela chegar na espiritualidade, ela chegar no nível que ela chegou, aí contar causos. É isso. Tem pouca ou quase nenhuma conversa de auto-melhoramento pessoal. Quando tem, é de um nível bem básico. E, né, tem pessoas que querem isso. Elas querem ouvir como o outro se auto-melhorou. Né, a missão linda que ele está fazendo pela espiritualidade. As pessoas querem isso. Agora, elas têm que sentar no batente 2 horas e fazer a prática para se auto-melhorar. Isso elas não querem, não. Aí cai fora da mentoria também.
Ah, não, é muito difícil. Eu vejo muitas pessoas falando pra mim, quando eu falo da mentoria, eu falo assim, ah, não, eu quero só um atendimento pra conversar com você, Charlie. Aí eu falo pra elas, não vou te dar o atendimento. Você só quer algo paliativo. Você não quer se auto-melhorar de uma só vez por todas pra você nunca mais ter problema e nunca mais precisar fazer um atendimento com ninguém. As pessoas querem uma espiritualidade de conforto. Alguém que diz pra você, ó, nós estamos no apocalipse, mas não vamos cuidar de você. Fica aqui na minha turminha, não vamos cuidar de você. Olha, fica perto de Deus, tá? Deus vai te proteger. Olha, você pode não estar tendo tempo para se auto-melhorar. Mas assim, se você fizer uma oração pro próximo, tá ótimo, tá? Deus vai levar isso em conta, como se Deus realmente se importasse. É o que Jesus falou, lembra que Jesus falou? Ah, muitos dirão. Lembra que Jesus falou? Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, fizemos muitas curas, muitos milagres, tudo aquilo. Aí Jesus falou, gente, sai daqui, obreiros do que é contra a lei, nunca conheci vocês. O que adianta? Você tá com uma pilha de ações, de práticas feitas para você mostrar para Deus e para o mundo, mas dentro de você não fez nada por você. Qual que vai ser a durabilidade daquilo que tu deu pro mundo? Por mais lindo que seja. É claro, certo, gente? É claro que há exceções. Há uma Madre Teresa, né? Há uma Irmã Dulce, certo? Que essas sim, porque essas elas faziam tanto para fora quanto para dentro. Irmã Dulce e Madre Teresa nunca se deixaram em segundo plano. Tem muitas pessoas que acham que sim. De maneira alguma, meu amigo. De maneira alguma. Porque se elas só tivessem feito coisas boas e tivessem se esquecido de si, elas não teriam ascensionado. Mas com a maioria de vocês é difícil. Então, assim, como a gente sabe que vocês não vão conseguir viver para todos e ao mesmo tempo cuidar de si, a gente só fala, cuide de você e você vai ascensionar. Pare de achar que o caminho para o céu, que o caminho para a luz, o que é que tu quer chamar? É uma vida de boas ações. É uma vida de assistencialismo. É uma vida de salvar o outro. É uma vida de você estar conectado com alguma linha ou vertente espiritual. Nada disso te levará à ascensão. Inclusive o meu canal. Se você começar a olhar o meu canal dessa maneira, também não conseguirá ascender. Tem pessoas que ascenderam no planeta sem nunca terem feito um único ato assistencialista, espiritual, ecumênico, o que quer que seja. E ascenderam. Ascensão é sobre leveza, leveza e comprometimento com o eu. Muitas práticas espirituais para o próximo e para o todo podem ser um tiro no pé. Pode te manter muito distraído com respeito ao teu próprio ser. E tem muita espiritualidade aí pregando isso. As pessoas, então, essa grande nota aqui sobre os rotulantes e os rotulados. A gente usa rotulantes, rótulos. E a gente entra nesses rótulos e a gente passa a acreditar que o rótulo é a própria essência. E já a essência já nem mais importa. E nós passamos a rotular os outros, né? Aí são os rotulados. Como tendo que ter o mesmo. Porque a gente está usando a gente como referência. Tá tudo bem você querer voltar para uma colônia espiritual, para uma cidade espiritual, você ajudar os outros, se você realmente querer fazer um assistencialismo de coração, está tudo bem. O ponto é, só que se você fizer tudo isso, e isso for tudo o que você fizer, é você deixar que você goste mais disso do que você se autotrabalhar, e o foco ser só você não vai conseguir ascensionar. São escolhas. Não dá para você ter vários focos na vida.
Então hoje saia dessa conversa e faça uma reflexão real com você. Por que você entrou na mentoria? Por que você entrou no canal do Charlie? É só porque você acha bonito o que o Charlie fala? É só porque você está buscando a sua nova versão de religião? É só porque você está perdido? Por que você entrou lá no canal da fulana tal, do fulano tal? É só porque você vai lá buscando conforto? Quem disse que o papel da espiritualidade tem que ser dar conforto? É só porque você nutre inconscientemente alguma crença muito inconsciente de que enquanto você estiver dando um pouquinho de atenção para Deus, alguma coisa espiritual, você vai se safar de alguma grande destruição, de algum julgamento depois da morte. Você gosta dos canais que fazem grandes doações, grandes causas filantrópicas? Será que no fundo tu ainda confunde o amor, o real servir com isso, com práticas externalizadas? Então, por que você está se conectando com o que você está se conectando? A pergunta aqui é: qual é o seu preço? Porque você está dizendo que tu tem um preço. Eu acho que eu só consigo voltar para o plano espiritual de quinta dimensão, a colônia espiritual. Eu acho que meu preço é eu tenho que ajudar o outro lá, salvar o cara no umbral, salvar numa outra dimensão. Claro, gente, dados os devidos contextos, há exceções. Eu recentemente abri um portal de Anderson Senlayer para ajudar um ser, mas é uma coisa específica, um outro contexto, nada a ver com isso. Não faço isso sempre, eu nem gosto. Até falei no dia pro pessoal que estava no portal de que eu não gosto de descer no umbral, não tenho a mínimo interesse. Então, assim, qual que é o teu preço? Se na hora tu conseguir responder, o meu preço é isso, isso, isso. Eu tô no canal do Charlie, eu pago um certo Gugu, eu pago não sei o que, porque eu quero ficar bem, ter dinheiro. Veja, tu já não vai ascensionar. Para ascensionar não tem preço. Tu não vai poder pôr um preço em você. Tem pessoas que vêm aqui nos comentários e falam: Charlie, acho que ainda não tô preparado. Muito bem, tu vai continuar aqui, mas quanto tempo tu quiser no plano físico? Enquanto tu continuar a achar que tu não está preparado, tu vai achar que outros estão preparados. E aí tu vai prestar atenção no trabalho de que eles estão fazendo para se preparar ou para estar preparados. E você mesmo não vai estar fazendo nada. Então tu já está se colocando num assento de inconsciência. Você só precisa parar de achar que você não está preparado. E você automaticamente estará preparado. Então, assim, você tem que pegar uma linha no caminho para a tua ascensão. Seguir aquela linha e seguir a linha enquanto ela não te tirar o teu poder pessoal. Quer dizer, não dá para nenhuma linha te tirar o poder pessoal. Enquanto você vê que ela está servindo ao empoderamento do seu poder pessoal e não você saindo em detrimento dela. Tem gente que acha que para ascensionar, eu lembro do Joshua Stone, acho ele incrível, conseguiu ascensionar, por sinal. Mas ele falou, depois que ele ascensionou, ele falou: olha, Charlie, eu consumia muita coisa de todo lugar, tudo bem, tinha uma visão super ampla, mas menos é mais. Todos os mestres ascensos reconhecem, gente, menos é mais. Então tu não precisa consumir tudo de hinduísmo, de budismo e tal. Charlie, tu fala de um monte de coisa. Eu falo de um monte de coisa porque eu vim nessa vida fazer essa missão. É diferente. Eu vim, tudo bem, se você pôs na tua missão saber de tudo, tá tudo bem. Mas saiba, tenha consciência de que isso não é necessário saber de tudo, de uma multiplicidade para tu conseguir produzir a tua ascensão. A não ser que seja um caso específico como o meu. Então, às vezes, menos é mais. Menos é sempre mais. Mas toda essa minha mensagem para falar: cuidado com os rotulantes. Pare de se rotular. E mesmo a palavra mestre, não use no sentido de ser um rótulo. Porque você nunca vai conseguir tornar a palavra mestre um rótulo. Ser mestre é algo da tua essência. Não pode ser fabricado, tipo made in China.
Se você tentar, tu vai fracassar, tu vai naufragar. Ser mestre tem que ser algo que tu vibra, que tu sente, que emana de você. Não algo que tu fala bonitinho. Ah, eu sou um mestre ascensionado. Pra você cantar de bola pros outros. Olha, tem umas informações. Entra lá no canal no YouTube, tem umas informações assim. E tô no caminho da ascensão. Não use o conhecimento espiritual como uma arma de combate, como uma arma para você se tornar o preterido, quer dizer, como uma ferramenta para te sobrepor sobre os outros. Tudo bem, se alguém te perguntar, você é um mestre? Sim, sou um mestre. Estou no caminho de perceber ainda mais a minha maestria. Mas não algo que tu chega falando e tu chega jogando essa cartada, né? É igual muitos de vocês às vezes não fazem isso sobre vocês, mas eu faço sobre os outros. Olha lá, eu sigo fulano tal, porque eu sou de fulano tal, eu sou de tal conhecimento, eu sou de tal vertente. Cuidado com essas inconsciências. Cuidado. Deus não precisa fazer nada. A maior dificuldade do humano, o humano vai achar milhares de coisas para ele fazer, para ele se manter entretido. E achar que isso vai dar sentido para a vida dele. E Deus não faz nada, gente. Eu tive uma caixa esses dias, a menina ficou impressionada. O Akasha lá dela veio e o ser lá falou, olha, tudo bem, aproveita a tua vida agora, porque a tua alma estava tentando tecer alguns contratos, alguns relacionamentos, ela está tendo dificuldade, então a tua alma está estacionada. Ela está esperando uma oportunidade para começar a dar um novo redirecionamento para você na tua vida. Isso é no caso de, aparentemente, essa alma ela criou um arco principal de encarnação, que era ser do mundo da moda, né? Mas parece que essa alma de antemão, antes de mandar a extensão de alma dela para o planeta, não pôs os detalhezinhos específicos, cada meandro do caminho. E aí já com a extensão de alma encarnada aqui no plano físico, a alma lá, o eu superior, agora estava tentando tecer assim, em tempo real os relacionamentos para essa pessoa conseguir viver a missão dela dessa vida, e a alma não estava conseguindo. E a alma reconheceu para ela na caixa, ó, tá difícil agora. Então, tem esse tempo extra que eu não estou fazendo vir nada de novo na tua vida, aproveita, relaxa, descansa. Eu estou esperando uma oportunidade melhor aqui no plano espiritual para tecer os relacionamentos que você precisa. Então, é isso. Né? E a menina ficou até emocionada. Gente, eu esperava uma outra resposta. Então é isso, as pessoas se impressionam. Às vezes as pessoas vêm num atendimento de Akasha, o que quer que seja, acham que a alma vai falar, não, a tua missão é essa, tem que fazer isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. E às vezes não. Você às vezes tem que apenas ser. Tudo isso que eu disse nessa última 1h30 é tudo menos ser. Seja. No canal Amor Sage, aqui não é uma religião, aqui não é um grupo ecumênico, aqui não é um lugar para tu usar como um broche de orgulho para o qual você pode se exibir para os outros. Aqui é um espaço para você aprender o que eu chamo de seja hífen iência, a seja iência, a ciência do sejar, do ser. A única coisa que pode te pôr num contato próximo, direto, com aquilo que vocês chamariam de Deus, o que é pura consciência. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu, representando aquela consciência que é de todos, aquela compartilhada e guardada pelos mestres ascensionados nessa nota dos rotulantes e rotulados. Não se esqueça, o amor vive no mundo através de você. Esse é o maior tipo de seja-iência que pode existir. E nós nos vemos nos nossos vídeos recorrentes, os vídeos mais comuns que nós temos aqui no canal, sem ser essas longas reflexões. Abraços, nos vemos em breve.